Alô, eu sou o Lucas Vinícius, né? Um dos bolsistas, né, do programa da Residência Pedagógica Biologia. Hoje a gente vai se ater, né, a essa temática de métodos contraceptivos e sem muitas delongas, né? Vamos começar aqui dando uma olhada justamente no primeiro, né? Pílula anticoncepcional. Eu acho que tem muita gente que já ouviu falar desse procedimento. Claro que ele é bastante comum e utilizado, agindo justamente como vocês estão vendo aí, a questão do controle do hormônio luteinizante. Para quem não lembra, o hormônio luteinizante é o processo do qual ele controla o processo de amadurecimento dos óvulos lá no ováriozinho, na ovulogênese. Ele que vai ditar se o óvulo vai ficar fértil ou não. E graças a ele também, ele está extremamente íntimo, né? Ligado a outros hormônios que controlam o grau de fertilidade, no caso, né, daquela mulher. Só que esse tipo de método está entrando em discussão justamente por ele ter uma gama grande de efeitos colaterais e algumas pessoas colocam na balança, né? E acham que esse tipo de medicamento pode trazer a longo prazo mais prejuízo do que o próprio benefício, né? De ser um mecanismo anticoncepcional. E por isso que tem pessoas que utilizam com cuidado ou estão sempre buscando a opinião médica para que o uso desse meio, né, no caso da pílula, seja da melhor forma e seja de maneira segura, tá bom? E também, né, a pílula anticoncepcional não previne doenças sexualmente transmissíveis. Se você faz o uso da pílula, vai fazer o uso, então você está naquele momento infértil, mas se o seu parceiro tiver com algum tipo de contaminação, algum tipo de doença sexualmente transmissível, então ele vai acabar passando para você ali, mesmo você às vezes não conhecendo. Por isso é importante ter esse cuidado de tudo isso, né? Mas é importante também a gente lembrar onde ela vai atuar, né? Como a gente estava falando anteriormente, ela vai atuar na questão dos hormonais e os hormônios ele tem uma implicação, uma diversidade de ações muito grande, né? A gente pode ver que esse hormônio ou a mistura dos hormônios, as ações dele age principalmente lá no sistema nervoso, né? Mais precisamente no hipotálamo, na hipófise, que são regiões que controlam todos os processos fisiológicos do nosso corpo, e o ato, no caso de fertilidade, não seria diferente, né? Em questão de, já está com uma quantidade de hormônio boa, o hipotálamo e a hipófise recebe essa informação e fala, não, vamos diminuir a produção, sendo que o corpo ele não aumentou a produção, ele é como se fosse uma mentirinha, eles acham que estão alto, mas na verdade não estão, e com isso a gente vê, né, que há sim uma implicação diretamente no grau de fertilidade daquela pessoa. O organismo também interpreta, né, quantidade suficiente de hormônios no corpo. O hormônio ele pode entrar na corrente sanguínea e se transportar, que a gente está vendo a situaçãozinha aqui, né, do útero bonitinho, os ovários com a diminuição, o aumento de um ou outro hormônio, ele pode diminuir a sua atividade, então ela passa a prolongar aqueles dias dos ciclos das mulheres, ficam mais longos, ficam mais atrasados, e com isso, assim, né, para algumas opiniões médicas dizem também que o atraso, né, com um tempo a longo prazo, pode haver problemas justamente por ficar desregulado, né? Às vezes o corpo ele se acostuma com aquela condição e acaba achando aquilo como se fosse normal. E quando essa pessoa passa a parar de tomar esse tipo de medicamento, ele já se acostumou com o errado. Aí fica muito complicado às vezes fazer o processo de volta, né? A recuperação, que é também com terapia hormonal, entendeu? Aqui a gente está falando um pouco e vendo como funciona a pílula do dia seguinte. Aqui ela evita a ovulação, ela barra o espermatozoide. Como assim, professor? Barra o espermatozoide? Se vocês terem noção, o espermatozoide ele precisa adentrar toda essa região e subir aqui no útero até chegar às tubas uterinas. Só que para isso ele precisa de condições, né? Ou a pílula do dia seguinte ela pode interferir justamente nessa secreção que fica na parede vaginal, fazendo com que esse espermatozoide tenha dificuldade de locomoção. Entendeu? Então, isso é um dos fatores ou um dos meios
com que ele pode promover, né, a ação anticoncepcional em si, né? Evitar a ovulação também. Então, o espermatozoide ele pode chegar lá e não haver nenhum óvulo esperando por ele. Vale a pena lembrar, para quem não lembra, o espermatozoide ele pode durar, né, ali na cavidade até 3 dias, né, porque junto lá no material lá do sêmen existe conteúdos que acabam nutrindo esse espermatozoide nesses dias. Só que nem todos vão conseguir, né? Vai haver um tipo de competição ali. Aí, no máximo, já foi relatado de durar tipo 3 dias. Então, é por isso que quando é indicado algum tipo de medicamento, não é recomendado que seja feito apenas por um dia só, mas sim por uma etapa, né, uma fase, até se concretizar ou ver se ocorreu tudo bonitinho. Vamos lá, qual o próximo? Adesivo transdérmico. É um mecanismo que eu particularmente não vi assim, né, muito comum falado, né, assim, em relação à mídia, pessoas, mas é um mecanismo, como vocês estão vendo aí, você coloca um adesivo numa porção do corpo e esse adesivo ele vai meio que transportar ou vai ver a liberação de hormônios femininos pela pele. Para quem não lembra, lá no caso lá dos fumantes, hoje a medicina já buscou alguns mecanismos de tratamento ao vício com aqueles chicletes ou aqueles adesivos de nicotina, onde há transmissão direta dessas substâncias para o corpo, incorporação, né? Aqui no caso é um pouco semelhante, só que aqui no caso é com relação aos hormônios femininos, entendeu? Né? Vale a pena lembrar também que aquela aquele que a gente já tinha visto lá, né, com relação aos dias do ciclo da mulher no sistema reprodutor feminino, né, tem que ter tudo bonitinho, processos de regulação dos hormônios. Há algumas pessoas que utilizam esse tipo de mecanismo, né, para tratamento, porque algumas pessoas têm algum tipo de disfunção ou desregulação no controle de certos hormônios e esses adesivos eles servem justamente também para compor, para colocar o que o corpo não conseguiu produzir direito também. É uma forma de tratamento também. O uso incorreto aumenta o risco de falha do anticoncepcional. Não adianta nada a gente utilizar um método clínico comprovadamente comprovado e não usar da maneira certa, né? Se ele foi criado para um único propósito e único uso, e você usar de uma única forma que não seja a correta, né? Então a atividade ou a função dele não vai ser efetuada. Aqui a gente agora está vendo o quadro de injeções. Para algumas pessoas não optam muito por isso, por ser um pouco invasivo, dolorido. A aplicação é no músculo do glúteo, né? 2 ou mais sessões de anticoncepcional libera os hormônios femininos. Mais uma vez, mais um método envolvendo hormônios. Vocês vão ver que é bastante comum e se não for predominante, justamente esse ato de função anticoncepcional envolver justamente, né, essa questão de hormônios, já que eles estão intimamente ligados à questão de fertilidade, seja do homem ou seja da mulher. A injeção pode ser mensal, pode ser trimestral, e é importante também ver que o acompanhamento do médico, né, ele tem que se mostrar presente. Às vezes algumas pessoas vão fazer certos procedimentos, vai uma vez, deixam de ir por questão de vergonha, questão de eu não me sinto à vontade, mas vai ocorrer, né, vai acontecer em alguns momentos que eu, no caso, em alguns exemplos, você vai ver pessoas que, eu vou fazer um exame de check-up e acaba vendo um diagnóstico precoce de alguma coisa. E justamente essa ação preventiva acabou desembocando no descobrimento de uma doença que você estava desenvolvendo. Outras pessoas que acabam negando ou não querendo ir por N motivos, né, acabam evitando e abrindo brecha para que essas possíveis infecções ou esses problemas silenciosos, entre aspas, acabam sendo desenvolvidos e sendo desabrochar a longo prazo, quando você está na vida ali adulta, mais velho. Entendeu? Implantes subdérmicos são amplamente comentados hoje com relação à linguagem médica, por se tratar
de um procedimento pouco invasivo, você coloca lá a estruturazinha que também há o que? Liberação de versões de progesterona pelo corpo todo. Aí você pode colocar em algumas regiões, no caso aqui, mais uma vez, havendo a liberação de hormônio, esse hormônio vai ser, né, disperso, vai ser liberado aos poucos com o tempo, como vocês estão vendo aqui. O método tem de duração há 3 anos. Então, professor, mas por que ele vai colocar no braço, nessas regiões periféricas? Esse hormônio ele pode passar a migrar dessa estrutura e entrar em contato com a corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído pelo corpo e vai conseguir ter acesso a outras regiões sexuais, nervosas, onde vão também ditar a produção, se aumenta, se diminui, já está bom, não produz, e influencia diretamente na questão da fertilidade daquela pessoa. O dispositivo intrauterino, o DIU, né? O DIU hormonal age no organismo ao liberar progesterona. Professor, de novo, mais um método que produz, que libera o hormônio, mais um método. É até um pouco repetitivo a gente ficar falando desses métodos, mas veja que o princípio ativo é o mesmo, é sempre havendo a figura do hormônio em si. Hormônio feminino, progesterona, estrógeno. Ali a gente viu também o LH, luteinizante, o homem, testosterona, entendeu? Então, todos esses são os enfoques, né? São os alvos, estão nos holofotes dos pesquisadores que desenvolvem trabalho nessa área, porque eles já descobriram que são eles as variáveis que vão ditar se a pessoa vai ser ou não fértil, infértil. Aqui o DIU não deixa de ser diferente, né? É necessário realizar exames anuais para saber se o DIU se manteve no lugar. Algumas pessoas às vezes se queixam de desconforto, porque sai, pode machucar, promover algum tipo de lesão. Trocá-lo na data de validade. Outras pessoas acham que colocando uma vez vai ficar ali pro resto da vida, e não é bem assim. Claro que para tudo tem um tipo de validade, né? E para isso aqui não seria diferente. Diafragma também, um outro mecanismo. Esse aqui um pouco mais mecânico em si, ele promove uma barreira mecânica que impede com que os espermatozoides consigam migrar lá para a porção da tuba uterina, onde vão estar em contato com o óvulo, esperando na fase fértil. E justamente sendo essa camada, essa barreira que vai impedir os espermatozoides passar, também é considerado como método contraceptivo. Né? Depois de usado, deve ser lavado com água, sabão neutro, secado, guardado no estojo para ser reutilizado em outra ocasião. Há alguns meios que você pode haver a reciclagem, a reutilização, fazendo alguns cuidados, outros você acaba usando de maneira descartável. Mas é claro, né? Sempre é importante você ver, né, ler a informação, a descrição de como usar, como proceder, como cuidar, como fazer a manutenção daquele aparelho, né? Ou então, não entendi, essa linguagem está muito técnica, pergunte ao profissional de saúde, que ele vai lhe dizer, vai lhe aconselhar melhor, tá bom? Laqueadura tubária. É um nome bastante bonito, né? Bem intelectual, bem chique, mas como vocês estão vendo na imagem, é um procedimento que ele, vamos dizer, é invasivo, porque ele está mexendo ali na questão da tuba. Vale a pena lembrar que no processo lá de ovulogênese, o óvulo sai da região do ovário, se direciona em direção à tuba uterina, onde ela espera até o contato ali dos espermatozoides, onde vai ver o processo de fertilização. Os médicos, eles utilizam desse método para quê? Vou fazer uma dobradura aqui no bloqueio com tira plástica. Eu vou impedir com que haja esse encontro do óvulo, porque é essa região, é esse tubo onde o óvulo ele migra para entrar em contato com o espermatozoide. Então, se eu cortar, se eu fazer uma dobradura, eu estou fazendo alguma barreira mecânica para que não haja encontro literalmente, dessas duas variáveis, né, que vão formar futuramente um embrião. Então, se eu fazer isso, eu consigo impedir o processo lá de fertilização. Então, acaba sendo enquadrado como um meio de método contraceptivo. Aqui, a gente agora, voltando mais para os homens, com relação à vasectomia, eu acho que
já é bastante discutida e conhecida, né? Um método onde você corta os canais de transporte dos espermatozoides, né? Então, há ainda a liberação do sêmen. Para quem não lembra, sêmen é o conteúdo que possui nutrientes, lubrificantes, controle de pH e ainda contém os espermatozoides. Só que o homem que apresenta ou faz o processo de vasectomia, ele vai continuar liberando essas, esses fluidos, né, acessórios lá no espermatozoide. Só que esse sêmen ele não vai conter mais espermatozoide justamente porque há o corte no canal que liga o espermatozoide lá com a próstata. Para quem lembra, né, a próstata é onde há o encontro dessas substâncias acessórias com o espermatozoide, né, formando todo a disposição e estrutura do que tem, né, dentro do sêmen em si. Então, é isso. É pouco invasivo, porque é só um corte ali, a recuperação não é tão demorada comparado a outros processos. Algum problema, né, direcionado à vasectomia, que alguns homens evitam de fazer esse procedimento por não gostarem não, evitam, né, a opinião médica, evitam aí acertos médicos, justamente nessas regiões, não sei, deve ser alguma questão, não sei mais precisamente, mas muitos dos casos, como a gente vê hoje do câncer de próstata, poderia ser muito bem diagnosticado precocemente se essa maioria da parcela dos homens, né, tivesse esse entendimento e importância, né, das atitudes de conhecer o médico, a importância de ir e verificar se está tudo em dia, porque tem muitos casos que a gente vê hoje que eles só existem porque aquela pessoa negligenciou, diz, isso não importa, não é importante agora, eu faço depois. Aí chega na idade, acaba se complicando. Pílula masculina é um outro mecanismo, né, voltado também para os homens, que mais uma vez envolvendo a questão dos hormônios, só que o homem passa a tomar, né, certos hormônios femininos, e esse tipo de meio ele está entrando em discussão ainda, não foi amplamente aceito, porque o homem que passa a utilizar de hormônios femininos, ele acaba desenvolvendo algumas características secundárias, né? Alguns efeitos colaterais que para algumas pessoas não é muito bem recebida, né? Tipo, vocês estão vendo aqui, ó, aumento do libido, alterações de humor, aumento da acne, por exemplo, e outros, né? Algumas características secundárias assim que tipo, eu acho que é a principal razão, né, de alguns não preferirem e por conhecerem, né, a ampla facilidade da vasectomia, quem recorre a esse método acaba ficando ali, não, vou ficar na vasectomia mesmo, esse procedimento poderia ser mais simples, mas os efeitos colaterais podem ser maior, aí uns preferem e acaba optando pelo procedimento padrão mesmo, tá? Aqui é a injeção masculina, né? Camada que permite que o esperma passe, mas faz com que os espermatozoides percam suas caudas. Isso aqui é bastante interessante. O espermatozoide, para quem lembra, ele tem uma cauda e essa cauda é importantíssima porque promove ou fornece a ele um movimento. Esse movimento é importante para que este consiga chegar lá no óvulo e acontecer o processo de fertilização. Se o espermatozoide não tivesse a cauda, não tem como ele haver esse movimento, então ele acaba ficando imóvel e não chegando, não adentrando, não atingindo o objetivo principal dele. E isso também a gente pode enquadrar como método contraceptivo. Tá? Que a camisinha também é um outro método que é amplamente conhecido, literalmente como lá o outro também que a gente citou, mecânico, né? Evita a passagem, há uma barreira física ali que contém, proíbe, barra. Então, ele acaba segurando, retém o esperma ejaculado, protege contra muitas doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é o ato do contato de infecções ali no ato. Alguma pessoa, às vezes, desconhece de como está a saúde, no caso, a higiene do seu parceiro e a própria saúde mesmo.
a região ali reprodutiva e acaba fazendo atos, se contaminando e, no caso, carregando uma nova doença, aumentando o número de casos. Mas esse método ele serve tanto como anticoncepcional, como ato também de evitar possíveis doenças que adoram, né, ou são ou como é, gostam de se proliferar ou contaminar através do ato sexual, tá bom? Pessoal, essa foi algumas dos meios, né, dos métodos contraceptivos. Espero que vocês tenham gostado e fica para a próxima aí com a próxima aula que a gente vai dar, tá bom? Valeu!